Fala pessoal, Carol na área trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês um caso que aconteceu em 1995. Com certeza é um caso muito brutal que marcou muito a cidade. As pessoas ficaram chocadas com isso que aconteceu. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, como é o de hoje, casos criminais que ainda são um mistério de desaparecimento, convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo. Então, se você gosta, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito, deixa um like nesse vídeo, que isso é muito importante, e também ativa o sininho de notificações. Então, bora vir comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Lisa e Devon Mandarach. Lisa Mary Mandarach nasceu no dia 30 de setembro de 1965, em Norristown, Pensilvânia. Quando estava no ensino fundamental, ela conheceu um garoto chamado James Mandarach. Os dois foram amigos por muito tempo e, em um determinado momento, decidiram evoluir na relação e iniciar um relacionamento amoroso. Os dois se casaram em 1992. O casal se estabeleceu em Limerick Township, também na Pensilvânia. 2 anos depois, em 4 de fevereiro de 94, o casal deu as boas-vindas a Devon Mary, a primeira filha deles. James, ou Jimmy, como gostava de ser chamado, foi casado antes de se casar com Lisa. Lisa foi descrita como uma mulher muito feliz e otimista, que sempre fazia as pessoas rirem. Ela trabalhava dirigindo uma empilhadeira para uma distribuidora de alimentos. Ela também trabalhava como zeladora junto com Jimmy no final de semana. Era voluntária em um projeto que ajuda as pessoas que moram sozinhas e não conseguem preparar sua própria refeição, seja por problemas físicos ou mentais. E no meio disso tudo, ela ainda encontrava tempo para criar sua filha. No domingo, 10 de setembro de 1995, Lisa viu que seria um bom dia para passear com sua filha e levá-la até uma loja de roupas que tinha aberto recentemente em um shopping que ficava muito perto. Então, como ela viu que seu marido estava assistindo televisão, assistindo futebol naquele domingo de tarde, ele não estava muito interessado em ir junto com sua esposa e com sua filha naquele dia. Então, ela resolveu ir só ela mesmo, com a Devon. Estava tranquila, ela tinha o carro, levava cerca de 15 minutos para chegar no shopping, então ela foi lá perto das 3 horas, se despediu do seu marido e disse que voltaria rápido, porque seria ali apenas um passeio, não demoraria muito e com certeza ela chegaria antes do horário da janta. Só que o tempo passou e era mais ou menos 6 horas da tarde e o Jimmy percebeu que elas não chegaram. Ele ficou preocupado com isso, porque ele lembrou que a esposa disse que não iria demorar. Então, o que será que tinha acontecido alguma coisa? Ele ficou preocupado com a esposa, mas ele não tinha nenhum meio de se comunicar com ela para saber se tinha acontecido alguma coisa. Então, ele ligou para seus irmãos e perguntou o que ele poderia fazer, já que ele estava confuso naquele momento, ele não sabia se iria até o shopping, o que ele podia fazer, mas os irmãos falaram que não era para ele se preocupar, que provavelmente aconteceu algum imprevisto no meio do caminho, mas logo ela estaria em casa junto com a filha. Mais algumas horas passaram e nenhum sinal de Lisa ou Devon. Jimmy viu que era o momento certo de ligar para a polícia. Quando um oficial foi até a casa da família, ele pediu que Jimmy verificasse se peças de roupas ou itens pessoais de sua esposa estavam faltando. O policial acreditou que ela poderia ter fugido com a filha, mas tudo estava lá. Jimmy disse que as duas foram até o shopping, onde tinha aberto uma loja nova. A polícia foi lá e realmente o carro da família estava no estacionamento, mas não havia nenhum sinal das duas. O que Jimmy não sabia era que antes mesmo de chamar a polícia naquele domingo, alguns caminhantes fizeram uma descoberta devastadora enquanto caminhavam no Parque Nacional Valley Forge. O corpo de uma criança foi encontrado caído no chão em meio às folhas. Ela estava completamente vestida, mas havia hematomas no pescoço e na cabeça. Mais tarde, o irmão de John fez o reconhecimento do corpo e, infelizmente, era o de Devon Mandarach. A autópsia mostrou que sua clavícula estava quebrada. A causa da morte foi por estrangulamento manual.
Os investigadores não conseguiram recuperar nenhuma evidência de cabelo ou fibra das roupas de Devon. Depois que a polícia encontrou o corpo, agora é claro que se tratava de um caso de crime, não mais um simples desaparecimento. A primeira pessoa que veio na cabeça dos policiais foi, é claro, o Jimmy, o marido e o pai. Isso é bem comum nos casos, a gente sabe que as pessoas próximas às vítimas sempre são as primeiras investigadas e que muitas vezes têm algum envolvimento no crime. Então eles foram lá, tiraram o depoimento dele, mas ele disse que passou aquela tarde toda em casa e o detetive, ele achou suspeito o Jimmy não querer ir ver se realmente era o corpo de sua filha, fazer o reconhecimento. Então ele achou aquilo esquisito e suspeitou que ele poderia ser o assassino. Os membros da família de Lisa ficaram do lado de Jimmy, insistindo que Lisa e Devon eram seu mundo inteiro e ele nunca faria nada para machucá-las. Os vizinhos da família também disseram que o carro de Jimmy estava estacionado na garagem durante toda a tarde, fornecendo-lhe um álibi. Descartando Jimmy como suspeito, os detetives começaram a procurar por pistas sobre o que aconteceu com Lisa e Devon. Como Lisa ainda estava desaparecida, uma busca foi feita no parque e que Devon foi encontrada. Mas, de início, nada foi encontrado. Enquanto a busca era feita, outros policiais foram até o shopping perguntar aos donos das lojas se eles tinham visto Lisa e Devon no dia anterior. Uma mulher que estava fazendo compras na Your Kids and Mine, onde Lisa disse a Jimmy que estava indo no domingo, já que era a loja nova, se apresentou e disse que tinha visto Lisa e Devon no dia anterior. Ela fez uma compra na loja e, ao sair, viu Lisa olhando algumas roupas. Eles foram à loja e conseguiram confirmar a compra da mulher às 3h39 da tarde, que foi a última compra do dia. Então as duas ainda estavam vivas nesse momento. Eles descobriram que a loja era de propriedade de uma mulher chamada Ruth Farley e que seu filho, Caleb Farley, estava trabalhando lá sozinho no domingo. Eles ligaram para Caleb, perguntando se ele tinha visto uma mulher com a descrição de Lisa com um bebê na loja no dia anterior. Ele negou ter visto alguém com essa descrição, mas concordou em se encontrar com os detetives para ver as fotos. Quando Caleb foi até a delegacia falar com os detetives, logo os detetives viram que tinha alguma coisa errada. No rosto do Caleb, parecia que ele tinha passado uma maquiagem de uma forma muito estranha e que ele queria esconder alguma coisa que ele tinha no rosto. Então os policiais, primeira coisa que eles fizeram, pediram para que o jovem tirasse essa maquiagem, essa base que estava escondendo alguma coisa, e então apareceu vários arranhões no rosto do Caleb. É claro que isso levantou muita suspeita da polícia e eles perguntaram o que tinha acontecido. Caleb disse que no dia anterior foi em um show, acabou se machucando, só que a polícia não acreditou muito nessa sua versão. A polícia conseguiu um mandado para a casa dele e também para a loja. No quarto de Caleb, eles encontraram seu estoque de itens relacionados a vampiros e sua coleção de revistas pornográficas, muitas das quais eram muito perturbadoras. Eles também encontraram o que descreveram como dispositivos sexuais estranhos. Eles também encontraram várias fitas de vídeo pornográficas escondidas na loja e foram instaladas câmeras para ver dentro do provador. Dentro da loja foi usada uma luz para identificar fluidos corporais no tapete. Manchas de saliva de Devon foram encontradas no tapete da loja. Havia também manchas de sêmen e vários metros de saliva, que combinavam com a amostra de sangue retirada de Caleb. Essas evidências não provaram realmente que Caleb foi o responsável pelo assassinato de Devon ou pelo desaparecimento de Lisa, quando examinados individualmente. A saliva de Devon na loja não queria dizer muita coisa, não queria dizer que o Caleb assassinou, mas apenas que ela esteve lá. Os detetives informaram Caleb das evidências forenses encontradas na loja. Talvez eles estivessem esperando que ele apenas confessasse, mas Caleb disse a eles que levaria o corpo de Lisa se não o condenassem à pena de morte. O promotor público assistente do condado de Montgomery explicou que essa foi uma jogada chocante de Caleb e do seu advogado, porque sem o corpo, eles não tinham um caso sólido. Talvez Caleb soubesse que acabaria sendo acusado, pois achava que as evidências que tinham contra ele eram bastante fortes, e sem dúvida encontrariam mais. Em 12 de setembro de 95, Caleb levou os detetives ao corpo de Lisa, a apenas 8 quilômetros de onde Devon foi encontrada no parque. Lisa estava nua, exceto por uma blusa preta.
Como os detetives suspeitavam, as mãos de Lisa estavam machucadas. Embaixo das unhas foi encontrado um DNA que era compatível com o de Caleb. Como sua filha, ela também foi estrangulada manualmente. O patologista disse que não encontrou lesões físicas que indicassem agressões sexuais. Caleb Farley foi preso e acusado pelos assassinatos de Lisa e Devon Monderek. Ele se declarou inocente. O julgamento começou em 10 de abril de 96. As acusações que Caleb enfrentou incluíam 2 acusações de assassinato em primeiro grau, 2 acusações de agressão agravada e abuso de um cadáver. A promotoria disse que Caleb era um pervertido viciado em pornografia que viu Lisa Monderek como se encaixando na descrição física da mulher de suas fantasias sexuais. Quando Lisa e Devon entraram na loja, Lisa imediatamente chamou a atenção de Caleb. Depois que as mulheres entraram na loja, podemos dizer que o Caleb já tinha um plano. Ele se aproximou da porta, trancou, sem a Lisa ver. Quando ela se aproximou mais do fundo da loja, ele conseguiu derrubar ela no chão. E o objetivo dele naquele momento era abusar dela sexualmente. Mas ele não conseguiu, porque a Lisa lutou muito contra ele. Ela conseguiu arranhar o seu rosto, dar chutes, mas mesmo assim, ele era mais forte que ela, ele era maior que ela. Ele conseguiu controlá-la e, por fim, ele acabou estrangulando ela e depois a sua filha. Como não conseguiu abusar de Lisa, ele ejaculou em seu corpo, por isso as manchas de sêmen no tapete, e por isso ele foi acusado de abusar de um cadáver. Depois, ele colocou o corpo das duas no seu carro e as jogou no parque. Caleb não testemunhou durante seu julgamento. Seu advogado afirmou que estava tão cego de raiva que não estava pensando com clareza quando estrangulou suas vítimas. Ele disse que provavelmente Caleb levou de 10 a 15 segundos para estrangular as duas. Mas a acusação diz que leva pelo menos 4 minutos para estrangular alguém manualmente, até a morte. Ou até mais, se a vítima resistir, como foi o caso da Lisa. Portanto, mesmo que Caleb realmente estivesse fora de si, ele tinha tempo suficiente para voltar a si e parar de estrangular suas vítimas. Após 4 dias de depoimento, o júri deliberou por 3 horas antes de considerar Caleb Farley culpado por 2 acusações de assassinato em primeiro grau e uma acusação de abuso de um cadáver. Ele foi condenado a 2 prisões perpétuas consecutivas sem possibilidade de liberdade condicional. Ele entrou com vários recursos para um novo julgamento, o mais recente, 2012. Ele argumentou que o tribunal deveria tê-lo considerado menor para fins de condenação. Mesmo que ele tenha cometido duplo assassinato aos 21 anos, o processo biológico de uma pessoa é tipicamente incompleto até que a pessoa atinja seus 20 e poucos anos. Nenhum recurso foi aceito. Caleb Farley está atualmente encarcerado na Instituição Correcional Estadual Fate and Labelle, na Pensilvânia, com 48 anos. Ele tinha 21 quando assassinou Lisa e Devon. Lisa estava com 29 anos e sua filha 2 anos e meio quando foram assassinadas. Lisa e Devon Monderek foram enterradas juntas em um único caixão no cemitério católico romano de St. Patrick, em Norristown. Em 1996, Gringer Shields, mãe de 2 filhos cujos filhos eram pequenos na época dos assassinatos, descreveu mais tarde como não conseguia esquecer os detalhes horríveis dos assassinatos. Ela se lembrou de como isso consumiu a comunidade por meses. Então ela tomou a decisão de transformar essas memórias dolorosas em algo brilhante e alegre para lembrar de Lisa e Devon. Ela organizou um grupo de voluntários que investiram na construção de um playground no Limerick Community Park, em homenagem às vítimas. Caleb Farley nasceu no dia 21 de outubro de 1973, o filho mais velho de James e Ruth Farley. Seu pai era farmacêutico e sua mãe dona de um comércio. Tragicamente, em 89, seu irmão de 4 anos morreu como resultado de um suicídio acidental. Ele estava brincando com uma arma e a arma disparou. Os vizinhos disseram muitas vezes que viam Caleb e David, seu irmão falecido, brincando juntos na piscina, e Caleb nunca superou a morte do irmão. O relacionamento dele com a mãe não era nada bom. Ruth era uma mulher dominadora e controladora que viu o filho com desdém, chamando-o de estúpido e dizendo constantemente que ele não fazia nada direito. No ensino médio, Caleb foi muito intimidado por outros alunos, que zombavam do seu peso, da maneira como se vestia, praticamente de tudo que ele fazia. Caleb tinha pouca experiência com mulheres, mas ele teve uma namorada por um curto período de tempo, durante o ensino médio,
que o descreveu como inteligente, mas alguém com muita dor interior, que tinha medo das mulheres, provavelmente por causa de sua mãe. Em 92, houve vários incidentes em que Caleb foi acusado de assédio sexual. Ele passava quase todo o tempo em seu quarto, onde se vestia de vampiro e jogava o RPG Dungeons and Dragons. Em 1998, a polícia prendeu o pai de Caleb, James Farley, dono de uma farmácia, por supostamente fornecer a um cliente um analgésico ilegalmente. Os documentos do tribunal alegaram que ele pediu ao cliente sexo em troca da droga. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui pra vocês, achei esse caso muito chocante, porque a Lisa, ali não tinha nem 30 anos, e a sua filha, que tinha pouco mais de 2 anos, foram até uma loja, algo que a gente faz muito, né? Vai numa loja comprar uma roupa para se divertir, no shopping, e aconteceu esse caso terrível, acho que foi algo terrível. Infelizmente, elas cruzaram né, os seus caminhos com um monstro, é assim que a gente pode descrever ele. Mas a única coisa boa desse caso é que ele vai ficar preso para sempre, e a gente sabe que não tem ali nenhum risco dele ser solto. Provavelmente foi algo muito grave que ele fez, então nenhum juiz vai ter a coragem de colocar esse monstro nas ruas novamente. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem, e até o próximo.